Olá, hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês a situação de equilíbrio. Evidentemente, como a situação é complexa, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte será o equilíbrio de uma partícula. A segunda parte será o equilíbrio de um corpo extenso. No equilíbrio de uma partícula, evidentemente, consideraremos a situação teórica, já que uma partícula, fisicamente, ela não teria dimensão alguma. Mas, como isso não pode ser conseguido em termos reais, o que vamos fazer é imaginar uma situação teórica em que um corpo pudesse ser considerado como se fosse um ponto, isto é, não tivesse nenhuma dimensão de comprimento. Vamos mostrar o que acontece em uma partícula. Numa partícula, nós não temos movimento de rotação. Se não temos movimento de rotação, o somatório das forças igual a zero implica a resultante igual a zero, não há translação. Então, se isto acontece, é porque a resultante decomposta nos eixos x e y tem componentes nulas nesses dois eixos. Observem, quando se fala o equilíbrio de um corpo rígido, nós vamos apresentar agora duas situações diferentes. A primeira situação, se é equilíbrio, não deve ter translação acelerada. Portanto, o somatório das forças deve ser nulo e a resultante deve ser nula. Além disso, o corpo não pode sofrer rotação. Se o corpo não pode sofrer rotação, o somatório dos momentos é nulo, isto é, o momento total sobre esse corpo é nulo. Nestas duas situações, eu tenho a obrigatoriedade para o equilíbrio. Não é uma ou outra, são ambas as situações, porque a primeira vai garantir não há uma translação acelerada, a segunda vai garantir não há uma rotação. Então, o equilíbrio do corpo rígido necessita das duas condições, como necessárias e obrigatórias. Vamos apresentar, então, para um corpo extenso, a noção do centro de gravidade. O centro de gravidade de um corpo representa o ponto sobre o qual atua a força chamada peso. Quando o corpo é um corpo homogêneo, de forma geométrica bem definida, o centro de gravidade coincide com seu centro geométrico. Mas se tivermos um corpo de forma geométrica não bem definida, um corpo heterogêneo, como nós fazemos para determinar o centro de gravidade desse corpo? Então, o melhor processo que nós temos para fazer isso é associar ao corpo um par de eixos. Observe, nós estamos imaginando a situação mais simples, planificada. Se fosse uma situação tridimensional, nós teríamos um triedro. Aqui vamos trabalhar apenas com par de eixos. Então, imaginando que esse corpo tem situação heterogênea, isto é, esta porção tem um peso P1, esta porção tem um peso P2, esta porção tem um peso P3, aqui eu tenho um peso genérico Pn, eu posso então, associado ao par de eixos, mostrar as coordenadas dos pontos 1, 2, 3 e N. Isto é, pontos Y1 e X1 correspondentes ao peso 1. Pontos X2 e Y2 correspondentes ao peso 2. Pontos P3, X3, ponto Pn com Xn e Yn. Então, pela expressão, podemos determinar a coordenada x do centro de gravidade como sendo produto P1x1 mais P2x2 mais reticências mais Pnxn pela soma dos pesos P1, P2, reticências Pn. Da mesma maneira, o y do centro de massa será determinado por P1y1 mais P2y2 mais reticências Pn, Yn sobre P1 mais P2
mais reticências, mais PN. Com isso, fomos então capazes de determinar o ponto chamado centro de gravidade, que representa um ponto genérico do corpo, tal que toda a massa do corpo estivesse concentrada aí. Isto é, a força do campo gravitacional terrestre atuaria sobre esse ponto. Podemos então considerar, para os corpos extensos, 3 tipos clássicos de equilíbrio. O equilíbrio dito estável, o equilíbrio instável e o equilíbrio indiferente. Como conceituamos um equilíbrio estável? Dizemos que um corpo está em equilíbrio estável quando, afastado ligeiramente dessa posição, ele a retoma espontaneamente. Como definimos um equilíbrio instável? Dizendo que, quando o corpo é afastado dessa posição, ele não a retoma espontaneamente. E o que é um equilíbrio indiferente? É quando qualquer posição para esse corpo será sempre uma posição de equilíbrio. Vamos então apresentar isso primeiro para um corpo apoiado. Vamos então observar algumas figuras. Esse corpo está em equilíbrio estável. Se eu o afasto ligeiramente dessa posição, se eu levanto o corpo, quando eu soltar, ele volta para a mesma posição. Esse corpo está em equilíbrio instável. Ele está parado, ele não sofre translação, não sofre rotação, mas se afastado ligeiramente dessa posição, ele não a retoma mais. Este corpo está em equilíbrio indiferente. Imagine, por exemplo, uma bola de futebol. Se ela é colocada assim, ela está em equilíbrio. Se você gira, coloca em outra posição, ela também continua em equilíbrio. Vamos então observar o que acontece nos corpos suspensos. Este corpo, observe, ele está em equilíbrio estável. Se eu o afasto dessa posição, ele a retoma espontaneamente. Esse corpo, ele está em equilíbrio, mas é instável. Afastado dessa posição, ele não vai retomá-la novamente. Já nesta situação, eu tenho um equilíbrio indiferente. Qualquer posição que esse corpo seja colocado, ele vai manter sempre a mesma situação de equilíbrio. Vamos então conceituar as máquinas simples e a vantagem mecânica. Nós consideramos em física 3 máquinas simples. São elas a alavanca, as roldanas e o plano inclinado. A vantagem mecânica é a relação que existe entre a força resistente ao trabalho que será executado e a força que nós fazemos para executar esse trabalho. A força resistente é a força que fazemos proposta pela máquina e a força potente é a força que fazemos para a realização do trabalho. Observe, vamos agora, então, pegar cada exemplo de máquina simples. Vamos começar com as alavancas. As alavancas podem ser consideradas em 3 situações particulares. A primeira situação é a interfixa. Uma alavanca interfixa é aquela em que o ponto de apoio está entre a força resistente e a força potente. Nós temos vários exemplos disso na nossa vida comum. Por exemplo, um alicate. Um alicate é um exemplo de alavanca interfixa. Por exemplo, uma tesoura. Observe, na tesoura, a força resistente é o material que vai ser cortado. A força potente está sendo exercida pelos dedos. Este é o ponto de apoio ou ponto fixo. Vamos ver agora o segundo tipo de alavanca, a alavanca interpotente. Nesse tipo de alavanca, o ponto fixo ou ponto de apoio está aqui. A força potente agora está entre a força resistente e o ponto de apoio. Observe, um exemplo prático muito interessante
é o pega-gelo ou uma pinça. Observe, na pinça, o ponto de apoio